é disso que eu estou falando, Bolsonaro. Eu estou falando da sua falta de escrúpulo. Você corrompeu todas as suas ex-esposas. Todas elas estão envolvidas em escândalos. Você corrompeu seus filhos. Quais os limites da corrupção para a família Bolsonaro? O que explica o enriquecimento de seus filhos? Vamos começar pelo 04, Jair Renan, investigado por tráfico de influência. Jair Renan promoveu encontros dos Tomazini com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Os Tomazini, que atuam com mineração, construção civil e fazenda de gado, presentearam o 04 um carro elétrico avaliado em R$90 mil. No fim de 2021, ganharam mais 18 alvarás para pesquisar minérios nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, em apenas 2 dias. Para abrir sua empresa de eventos, 04 recebeu ajuda de Marconi Albernaz de Faria, lobista da Precisa Medicamentos, na tentativa de vender vacina indiana superfaturada. O lobista já fez festa no camarote de Renan, dentro do estádio Mané Garrincha, onde fica a empresa do filho caçula de Bolsonaro. Empresa que ganhou de presente uma cobertura de inauguração pela Astronautas Filmes. Empresa que já recebeu mais de R$1.400.000 do governo federal. 04 mora com a mãe, Ana Cristina. Onde? Em uma mansão em Brasília. Primeiro, ela disse que pagava R$8 mil de aluguel, com um salário de R$6 mil. Agora se assumiu como proprietária da mansão em sua declaração de bens. De onde vem o dinheiro, Jair Renan? O irmão com idade mais próxima dele é Eduardo Bolsonaro, o diplomata das armas. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Uma banana! Em nome de todas as mulheres, uma banana em torno de todas as mulheres, tá? Entre os filhos do presidente, 03 é o que mais viaja, inclusive e principalmente para os Estados Unidos. Com a ascensão do pai ao poder, 03 bateu perna pelo mundo sem ligar para a pandemia. Como deputado, ele praticamente não apresentou projetos de lei. Em 2020, suas únicas propostas foram tentar autorizar a propaganda de armas de fogo e clubes de tiro, ou proibir o passaporte da vacina. 03 começou tarde na política eleitoral, em 2015, mas valeu a pena. Em 6 anos, seu patrimônio aumentou mais de 8 vezes, passando de R$205 mil para R$1.760.000, incluindo apartamento comprado com dinheiro vivo. O apartamento custou R$160 mil e nem um terço dele foi pago com dinheiro vivo. Cerca de R$50 mil em dinheiro vivo. Eduardo é também aquele que percorre o país para articular o apoio do agronegócio. O embaixador do frango frito tem uma proteção muito especial em Brasília. Então eu não quero polemizar esse assunto, tá certo? Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Brasília, a capital muito frequentada por um certo vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, o maestro das mentiras. O 02, como a própria família define, é o pitbull da turma. Respeito ao cacete, eu respeito quem eu quiser. Respeito quem eu quiser. E você também tá... Você tem que ir pra Venezuela fazer um regime porque tá muito gordinho, tá bom? Carluxo comanda o gabinete do ódio do governo, movido a fake news, notícias falsas. O vereador federal, Carlos Bolsonaro, destila ódio no mundo virtual, com muito profissionalismo, como detalha quem conheceu o esquema por dentro. O alvo é escolhido. Combina-se o ataque. E há inclusive um calendário de quem ataca quando. E aí, quando esse alvo está escolhido, entram as pessoas de verdade e entram os robôs. Enquanto propaga o ódio, Carluxo faz amizades.
emplacou o delegado Alexandre Ramagem na Polícia Federal quando era investigado por propagar mentiras e ódio. Arranjou emprego para seu primo, amigo e assessor Léo Índio, no gabinete do senador Chico Rodrigues, de Roraima, famoso por esconder na cueca dinheiro destinado a combater a pandemia. Para defender o indefensável, fez circular um vídeo onde culpa os indígenas pelo fogo destruidor na Amazônia. Aprendeu cedo com o pai a técnica da rachadinha, compartilhada entre os irmãos. Apenas 4 assessores de Carluxo tiraram mais de 500 mil em dinheiro vivo, 85% dos seus salários. A lealdade do 02 é reconhecida pelo pai, a quem ele costuma assessorar nos debates. E por fim temos o 01, Flávio Bolsonaro, o senador dos milicianos, dos mafiosos. Os indícios de ligação da família com as máfias, que chamam de milícias, são muitos. E o 01 é o que parece mais próximo delas, em fotos e homenagens, como ao matador de aluguel do escritório do crime, Adriano da Nóbrega, arquivo queimado e suspeito de envolvimento com a execução da vereadora Marielle Franco. O senador 01 quer exterminar reservas indígenas instalando cassinos nelas, acabar com a função social da terra e com as reservas legais, em prol do latifúndio e da monocultura. 01 desfruta de uma mansão no Lago Sul de Brasília, comprada por 6 milhões de uma família ruralista com uma história muito peculiar. Mas e o dinheiro para comprar a mansão 01? Há suspeitas de que tenha sido lavado com chocolate. Em 12 anos de vida pública, Flávio mais que quadruplicou seu patrimônio. Passou de 385 mil em 2006 para mais de 1.700.000 reais em 2018. Como ele não foi candidato em 2022, não sabemos quanto ele tem hoje. Quanto você tem, Flávio? 01 é um dos candidatos a suceder Bolsonaro. As práticas e as falas são parecidas. Atenção! É mentira que o lockdown seja um movimento de caminhoneiros. A tentativa de golpe em curso no Brasil tem uma origem muito mais poderosa: o agronegócio. A quantidade de tratores bloqueando rodovias não deixa dúvidas sobre a origem dos bloqueios, de tratores e de outros equipamentos agrícolas. Isso não significa motoristas de caminhão, significa uma agenda do agronegócio, de fazendeiros, de sojeiros, de pecuaristas, que já vinham participando de movimentos a favor de Bolsonaro nos últimos anos. Veja os tratores em São Paulo, veja os tratores no Paraná, inclusive nas terras de Sérgio Moro, nas regiões de Maringá e Pato Branco, em Goiás, no Mato Grosso. Estamos esperando, capitão, a tua ordem. Tenha coragem de fazer o que for necessário. Os golpistas usam o hino e a camiseta brasileira para disfarçar o interesse econômico. Eles jogam lixo e despejam terra, eles se lixam para o ambiente. Eles não são motoristas de caminhão, eles são empresários golpistas e fazendeiros baderneiros. Os motoristas de caminhão e de trator estão a serviço desses senhores. Antidemocrática de alguns segmentos que não representam a categoria dos caminhoneiros autônomos, como tem se querido dar o crédito para essa movimentação de não aceitação do resultado das urnas. São pessoas ligadas ao agronegócio, interessadas na continuidade das políticas de destruição ambiental. Eles não estão nem aí para o povo.
Fala aí, rapaziada do PT que tá comemorando. Quero mandar um recado aqui, o pessoal do caminhoneiro. O pessoal do caminhoneiro aí, os caminhoneiros não estão sozinhos não, é brincadeira. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o arroz que vocês iriam comer. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é as máquinas paradas. Só pra informar, tá? O agro tá parando. O agro tá parando. E sabe o que vocês vão comer? Vocês vão comer isso aqui, ó. Barro. Se vocês quiserem, vocês vão comer barro. Tratores e caminhões fecharam as estradas e rodovias em pelo menos 20 estados. Eles querem passar por cima da democracia. Assim que o Brasil viu o resultado das urnas, a derrota de Bolsonaro, eles começaram a baderna. Mas já estava tudo planejado. Na armação do golpe, Bolsonaro teve o apoio explícito da Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal, em nenhum momento vai chegar para vocês para atritar. Mas o dinheiro vem de outros cantos, vem de um setor econômico, vem do agronegócio, do latifúndio, de 500 anos de violência. Porque sem o agro, sem o nosso caminhoneiro, nós não vamos viver! De olho no agronegócio, de olho no golpe, de olho nos ruralistas. Pelo menos 36 entre os maiores doadores da campanha milionária de Bolsonaro já estiveram envolvidos em casos de grilagem, desmatamento, violência no campo ou trabalho escravo. Eles representam metade dos grandes doadores bolsonaristas do agronegócio. Apenas esses senhores doaram mais de 10 milhões de reais de olho na reeleição. Entre eles está Celso Gomes dos Santos, mais um rei do gado, que deu R$500 milhão para Bolsonaro e ofertou até óleo ungido. Minha mãe mandou um óleo ungido que a minha irmã trouxe de Jerusalém para ungir o presidente, porque nós precisamos de Deus. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Bolsonaro 2022 no primeiro turno. Esse homem de fé foi multado em R$500 milhão por crimes contra a flora no Mato Grosso e é investigado na Operação Sanguessuga por inflacionar equipamentos hospitalares quando era prefeito de Nova Marilândia. Do Piauí vem um dos maiores doadores de Bolsonaro, Cornélio Adriano Sanders, do grupo Progresso, que desembolsou R$1 milhão. Ele é acusado de trabalho escravo. Na sua fazenda, em Sebastião Leal, a água era servida em vasilhames de produtos químicos usados para trabalhadores que se matavam de trabalhar. Esses destruidores, doadores de Bolsonaro, também cometem crimes eleitorais. Jorge Eduardo Beira, dono dos detergentes IP, doou R$750 mil. Sua empresa está sendo investigada pelo Ministério Público por promover palestra que induzia ao voto no capitão, ou seja, assédio. O vice-prefeito de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, e dono da Stara Equipamentos Agrícolas, Gilson Tenepou, doou oficialmente R$350 mil para Bolsonaro. Esse oficializou a chantagem e o assédio eleitoral. Logo após o primeiro turno, mandou uma carta aos funcionários. Se o Lula ganhar, a empresa vai cortar 30% do orçamento. Sojeiros, madeireiros, pecuaristas, usineiros e comerciantes de equipamentos agrícolas, entre outros financiadores de Jair Bolsonaro, têm interesse direto em perpetuar o governo. Eles querem que a boiada continue a passar. Se por um lado a gente já ouviu muito a expressão o agro é pop, por outro lado muitos colocam o agronegócio como um inimigo do meio ambiente. Afinal, é possível para o Brasil ter a preservação e o progresso andando juntos? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Davis e hoje nós vamos tentar desatar esse nó entre o agronegócio e o meio ambiente.
Afinal, os dois não têm andado juntos, mas deveriam. Para explicar isso, antes de mais nada, é preciso dizer que é muito difícil falar sobre o agronegócio como se ele fosse uma coisa só. Existem agronegócios e agronegócios, como bem destacou o jornalista Agostinho Vieira em uma reportagem do Colabora. Vamos olhar alguns números para descomplicar esse caminho conflituoso? O relatório anual do desmatamento, feito pelo MAP Biomas e divulgado em julho de 2022, mostrou que o agronegócio é o principal responsável pelo desmatamento ilegal no Brasil. Na comparação entre 2020 e 2021, o desmatamento cresceu 20% e registrou alta em todos os biomas. E a agropecuária registrou 97% da perda de vegetação nativa, principalmente na Amazônia, que concentrou 59% da área desmatada no período. O roteiro é quase sempre o mesmo. Primeiro se desmata a floresta, normalmente uma terra pública, com tratores e motosserras. A madeira mais nobre é vendida e o resto é queimado. Por isso, a gente vê tantas queimadas. Depois chega o gado, que ocupa a área até que o grileiro consiga o título de propriedade da terra. Aí é só vender a área para um agricultor, que na maioria das vezes é um produtor de soja. O lucro maior quase sempre não é com a produção de carne, mas com a venda do terreno. Como contraponto a isso tudo, e essas sim, andando coladinhas ao meio ambiente, as ilhas de resistência se espalham pelo Brasil. E agora eu vou ler para vocês algumas informações bem importantes. O levantamento do De Olho nos Ruralistas para o projeto Brasil Sem Veneno, em parceria com o Joio e o Trigo, identificou 542 iniciativas espalhadas pelo país, em 27 estados brasileiros. São iniciativas onde predominam a agroecologia e a produção de alimentos livres de agrotóxicos e outros contaminantes prejudiciais à saúde, do meio ambiente e das pessoas. No Quilombo Ribeirão da Mutuca, por exemplo, uma comunidade negra rural de Nossa Senhora do Livramento, localizada a 50 km de Cuiabá, no Mato Grosso, o uso de agrotóxicos é terminantemente proibido. Essa resistência à dependência aos agrotóxicos é um ponto bem importante nesse debate. A Articulação Nacional da Agroecologia é uma entidade que busca mostrar como os agrotóxicos são tóxicos e não pop, e que, ao contrário do que se divulga, eles não são essenciais para aumentar a produtividade. Como um dos maiores consumidores de agrotóxico do mundo, o Brasil vem liberando em média 1,4 agrotóxicos por dia, muitos deles altamente perigosos à saúde e ao meio ambiente, e por isso são proibidos no exterior. Agora, voltando à pergunta do nosso vídeo, a questão fundamental não é nem se o agronegócio e o meio ambiente andam juntos ou não. O fato cientificamente e comercialmente comprovados é que eles precisam andar juntos. É urgente que andem juntos. Ou pode não haver nem agronegócio no futuro. O desmatamento e a pecuária sem controle afetam a distribuição de chuvas, o aumento das temperaturas, a qualidade do solo, a umidade, assim como os polinizadores e as pragas. Além disso, existe a questão comercial. Os mercados externos, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, estão cada vez mais rigorosos no controle da origem dos produtos. Ou seja, só a ganância de alguns e a busca do lucro imediato a qualquer preço explicariam esse distanciamento de alguns empresários da realidade óbvia. Produção e preservação precisam andar juntas. Esse é o canal Reload e a gente descomplica a notícia. Tu sabias que os riscos à infância começam antes do nascimento da criança? Quando a situação social compromete a saúde e a alimentação da gestante, também afeta o bebê. O Atlas de Situação Alimentar e Nutricional de Pernambuco aponta que no ano de 2019, na região metropolitana do Recife, 14,4% das famílias viviam em insegurança alimentar grave, ou seja, passavam fome. Vem comigo que eu vou te explicar. E aí, pessoal, eu sou Priscila Tapajoara e hoje vamos falar sobre a fome. Mais especificamente, fome na infância e na maternidade. Nos últimos anos, o Brasil voltou ao mapa da fome. Mais da metade da população está enfrentando situação de insegurança alimentar. Uma situação que afeta crianças pequenas, mães e gestantes que precisam alimentar seus bebês. Afinal, a alimentação inadequada de uma gestante coloca em risco não só a vida, mas todo o desenvolvimento de um bebê, caso ele sobreviva. Para termos noção, o normal de um bebê é nascer com pelo menos 2,5 kg. Menos que isso já é considerado de baixo peso. De acordo com os registros da Secretaria Municipal de Saúde de Pernambuco, 8,7% dos nascidos vivos em 2021 no Recife apresentam baixo peso ao nascer, sendo que 1,4%
tinham muito baixo peso e 11,4% dos nascidos são prematuros. Os prematuros ficam em observação, passam por cirurgias, eles passam 2, 3 ou 4 meses na UTI recebendo ventilação mecânica, vários medicamentos e quando saem de alta vão para os seus locais de moradia que não tem saneamento e com insegurança alimentar. Essas crianças são justamente as que precisam de uma atenção maior e um cuidado especial, principalmente na alimentação. De acordo com Manuela Nóbrega, coordenadora da UTI neonatal do Centro Integrado de Saúde Almauri de Medeiros, não há dúvidas no impacto que a falta de um lar adequado e com alimentação saudável tem no desenvolvimento infantil. Essas mães de baixa renda muitas vezes sobrevivem com o Auxílio Brasil, renda que não garante uma alimentação saudável para as crianças. Um exemplo é o de Aline Aparecida da Silva, moradora da ocupação 8 de março, instalado na Zona Sul do Recife. Aline tem uma filha de 1 ano que precisa consumir no mínimo 200 gramas de leite em pó a cada 2 dias. Se a gente pegar o pacote de 750 gramas de leite em pó, a média é de R$30. Ou seja, esse pacote dura 1 semana mais ou menos, considerando que o mês tem 4 semanas. Em média, a Aline gasta R$120 por mês do Auxílio Brasil só em leite pó para sua filha mais nova. Mas a Aline tem 4 filhos e está grávida. Tenho 6 filhos ao todos e não trabalho. Se aqui sair, eu vou para onde? Para a rua. Às vezes a gente tem como comer 3 vezes ao dia, às vezes não tem, às vezes a gente come arroz, feijão, às vezes não come miojo. Ela já passou fome. Já chegou o tempo de elas dormir e não ter o que comer. A Aline ainda enfrenta a dificuldade no acesso à água encanada e à rede de esgoto por conta das condições precárias de moradia. Mulheres como a Aline sofrem para poder alimentar suas crianças de maneira adequada, como Tiffany Josiele, moradora da comunidade em Santo Amaro, Recife. Eu tenho medo que minha filha passe fome. Quando a comida é pouco em casa, só come ela e eu me viro por aí, que eu sou adulta, né? Eu posso aguentar, né? E ela é criança, não tem como, né? Tem que ser o principal ela, né? De acordo com o segundo inquérito nacional sobre a insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, 62,9 milhões de brasileiros em 2021 apresentaram renda per capita de no máximo R$497 por mês. 15% dos brasileiros passam fome. 6 em cada 10 domicílios brasileiros não têm acesso pleno à alimentação. 58,7% da população brasileira convive com algum grau de insegurança alimentar. 71% da população da região norte está nessa situação e 68% da população do Nordeste também. Essas crianças nascem e se desenvolvem em péssimas condições de saúde. Muitas acabam morrendo. Um país que quer ser pró-vida precisa urgentemente resolver o problema da fome. Esse é o canal Reload e a gente descomplica a notícia. E reunir os 70 milhões sem gastar dinheiro. Coloca no canal. Isso aí. Quando nós tiver aí 1 milhão já no canal, eu vou mandar o presidente entrar aqui ao vivo. No chat, entendeu? Quando chegar 1 milhão, eu vou chamar o Tarcísio, vou chamar Bolsonaro. Isso vai virar uma onda para as pessoas entrarem nesse canal. Eu tenho acesso a eles. Eu tenho o zap deles aqui, do Eduardo Bolsonaro, todo mundo. Eu tenho o meu pedaço de pau para quebrar a esquerdista no cacete. Entendeu? O Telegram só não pode falar merda, ficar falando mal de Alexandre de Moraes. Tem que evitar xingar. Você entendeu? Então, assim, tem que vigiar, porque agora nós estamos em guerra. Todo mundo tá com ódio, tá com raiva, tá. Segura a palavra e vamos fazer com cautela, sabedoria e vamos migrar todo o país para dentro desse canal. Eu vou entregar o canal na mão do presidente. Só não pode falar que
aí, os caras vão perseguir, vão derrubar o canal. Tem que ser uma coisa sutil, com sabedoria, entendeu? Eu tô cansado de ver vítima. Eu quero fazer uma vítima. A minha vítima aqui em São Paulo foi o João Dória. E eu quero fazer mais alguém em Brasília. Vocês entenderam, não? Eu tô cansado de ver frouxo. Tem que quebrar no pau. Tem que acabar, pegar uma urna dessa, quebrar ela todinha no pau. Entendeu? Quando comprovar que houve fraude para ter uma coisa mais limpa, porque do jeito que tá aí essa urna, já tá programado pro Lula ganhar, gente. Ligar por ele, vem comigo, meu amigo, vem comigo, esquece disso. O meu trabalho. Não, você tem que falar assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, vai ter uma ação aí, se você ficar falando que você é petista, você vai, os caras vão te marcar. Você tem que falar assim pra ele. Ah, é? Os caras vão caçar todo mundo que é petista. Aí os caras, porra, é dele. Não, agora eu sou Bolsonaro. Você não vai convencer uma alma cebosa, ele só respeita o medo. Ele só respeita cacete. Ó, já estão sabendo onde você mora, o seu nome já tá na lista, já tem que falar desse jeito pro cara. O cientista político tem que apanhar também. Cientista político tem que apanhar. Eu tenho nojo desses caras. Olha, eu sou cientista político, eu estudei, eu sei mais ou menos como funciona. Ah, rapaz, eu tenho nojo desses caras, rapaz. Ah, você é cientista político, filha da puta. Você vai apanhar também. Eu sei que principalmente na Bahia, o baiano ele é gente boa, mas ele é meio descarado. É falso. Eu conheço a natureza do baiano. Tá? Nós temos descarado aqui, ó. O negócio dele é se requebrar. Eu vou botar esses cabras safados pra se requebrar lá em Brasília. Ou o pau vai comer aí mesmo. E depois eu faço um manifesto pra ir pra Brasília quebrar dentro do pau aí. Caçar esses vagabundos. Nós vamos saber quem vai se requebrar, tá bom? Bando de baiano vagabundo. Já chega, o exército tem que chegar prendendo os agentes federais. O exército tem que chegar prendendo os policiais federais. É isso que tem que fazer. Você tá preso, filha da puta. Não tá ali, seu vagabundo do caralho. Você tá pensando o que, seu merda? Você tá pensando o que, seu filha da puta? Quem vai pra cadeia hoje é você e vai apanhar ainda. Aê, garoto. Tem que vir um patriota que tem filho pro pulso, porra. A vontade que eu tenho aqui de meter bala na cabeça do Sandão, velho. Só não tive oportunidade ainda, viu? Mas se eu tiver, não penso não, tô nem aí. Se matarem o Roberto Jefferson, isso vai respingar contra o Bolsonaro violentamente.